Olá, turma, tudo bom com vocês? Novamente nós aqui. A nossa aula hoje ainda continua sobre substâncias orgânicas. Então, na aula passada foi carboidratos, né, os açúcares. Nós vimos as funções, as classificações. Agora nós vamos estudar mais uma substância orgânica que são os lipídios. Os lipídios, eles são substâncias orgânicas que são insolúveis em água, a principal característica, mas elas são solventes solúveis em alguns solventes orgânicos, né, como o éter, o álcool, clorofórmio. Então, o que é um lipídio, né? O lipídio é uma substância orgânica formada por ácido graxo e álcool, né? A gente está vendo aí um dos principais lipídios, que é a gordura, né? Que é o triglicerídeo. A gente vai já ver o que é um triglicerídeo. Então, a gordura, ela é formada, os triglicerídeos, ela é formada por 3 moléculas de ácido graxo e um álcool. Esse álcool é o glicerol, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Então, por que os lipídios são insolúveis em água? Porque eles são moléculas apolares, diferente da água, que é uma molécula polar. Então, eles são insolúveis em água, eles não têm a parte positiva e a outra parte negativa, né? Não tem polaridade. Então, o que acontece? Quando você, em casa, pega lógico que todo mundo acha que já fez isso, pega um copo de água e coloca uma colherzinha de óleo e mexe, você percebe que eu tenho duas substâncias, né? Eu tenho a parte de cima que fica o óleo e a parte de baixo eu tenho a água, ou seja, não há solubilidade, ele não é solúvel em água, tá bom? Então, essa molécula que vocês estão vendo aqui é uma molécula que forma as membranas das células. Já está a função dessas moléculas, que são os fosfolipídios. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que as aves não se molham quando mergulham? A gente olha os patinhos, né? Nos açudes, na lagoa, e eles mergulham, as aves mergulham também para pegar peixes, para se alimentarem, e elas saem com as peninhas tudo enxuta. Por que isso acontece? Pense aí um pouquinho que já já a gente responde. Então, os lipídios, que são os óleos, as gorduras, né, as ceras, as principais funções desses lipídios, dessas gorduras, desses óleos no corpo humano, no corpo dos animais e de outros seres vivos também, como os vegetais, já que os vegetais produzem óleo, né, os óleos vegetais, os animais produzem gordura, né? E também óleo, como no caso do óleo do fígado do bacalhau. Então, primeira coisa aí é a reserva de energia. A gente tem duas substâncias orgânicas que têm função de reserva energética. São os carboidratos e os lipídios. Só que os lipídios, eles têm muita mais caloria do que 1 grama. É o dobro de 1 grama de carboidrato. Então, outra função é que os lipídios, eles estão presentes na membrana das células. Eu tenho o que? Os fosfolipídios. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Ele também ajuda no transporte de nutrientes e vitaminas, no caso das vitaminas lipossolúveis, que são a DEC, A, D, E e K. Eles funcionam como isolante térmico. Aqui em cima tem uma imagem de um urso polar, que eles vivem até menos 40, 50 graus Celsius. Por que eles conseguem sobreviver a tão baixas temperaturas? Porque eles têm uma camada de gordura. As nossas células, elas armazenam gordura. Qual o nome dessas células? Adipócitos, certo? Nós temos 3 camadas na pele: a derme, a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a última camada. Essa camada, ela é cheia de gordura e ela é armazenada em células chamadas de células adipócitas, formando um tecido chamado de tecido adiposo. Então, esses animais, eles têm uma camada bem espessa desses lipídios,
o que protege ele contra baixíssimas temperaturas, tá? Como o urso polar, as focas, baleias. Ele também é um isolante que permite a condução do impulso nervoso. Nós vamos estudar lá na frente, no primeiro ano, quem já está no segundo já estudou, e o terceiro também, os neurônios. Então, o neurônio tem uma camada chamada de axônio. Ele tem uma camada, né, que é a camada de mielina, né, que esse lipídio ele ajuda no transporte, né, dessa condução nervosa. Protege contra impactos. Nossos órgãos é protegido com gordura, com uma camada de gordura que nos protege contra impactos, contra atritos. Ele é precursor dos hormônios. A gente vai estudar os esteroides, né? Nós vamos estudar os hormônios femininos e masculinos. Eles são formados a partir de lipídios, tá? E também o sabor, né? Quem não gosta aí de um sorvete, de margarina, né? E outros alimentos, né? A gordura vegetal, né? Ela tem um sabor diferente. Por quê? Por causa dos lipídios. Então, aqui eu tenho, nesse esquema, nesse mapinha aí que vocês estão vendo, que eu coloquei para ver se vocês entendem melhor. Então, eu tenho aqui lipídios, eles são insolúveis em água e são substâncias orgânicas, a gente já viu. Eu tenho vários lipídios, né? A classificação, certo? Aqui, classificação. Eu tenho os glicerídeos, os fosfolipídios e as ceras. E, por último, aqui, os esteroides. Faltou aqui os carotenoides, que nós vamos estudar também. As funções, que foi o que a gente já viu. Ele tem função estrutural, tem função energética, tem função isolante, função de proteção, térmico e o elétrico, que foi o que a gente acabou de falar. Eu tenho aqui os lipídios simples. O que é um lipídio simples? É aquele lipídio que só tem duas substâncias, o álcool e o ácido graxo. E, no caso, os glicerídeos, né? Eu tenho os triglicerídeos. Por que o nome triglicerídeos? Porque ele tem 3 moléculas de ácido graxo, certo? Por isso o nome triglicerídeos. O ácido graxo é uma substância química. Vocês estão vendo aí a estrutura química dele? Ele pode ser saturado ou pode ser insaturado. Quando é que o ácido graxo é saturado? Quando eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, como vocês estão vendo. E o que é um ácido graxo insaturado? É quando eu tenho uma ou mais ligações duplas entre os carbonos, pares de carbono, certo? Então, eu tenho também quem? Os cerídeos, né? Só voltando aqui nos glicerídeos, né? Eu tenho quem? O óleo e a gordura. Qual é ser vivo que produz óleo? Os vegetais. Por exemplo, óleo de milho, de coco, de girassol, né? Eu tenho vários óleos produzidos pelos vegetais. E em temperatura ambiente, o óleo é o que? É líquido. Enquanto eu tenho a gordura. A gordura em temperatura ambiente, ela é o que? Ela é sólida. Ela é produzida pelos animais. Os lipídios simples também eu tenho os cerídeos, as ceras, né? Quando você molha uma planta, você vê que, como nessa imagem aqui, gotículas de água nas pétalas, nas folhas, nos frutos. Por que essa cera, qual é a função dessa cera nos vegetais? Impermeabilizar, né? E evitar que a planta perca muita água para o ambiente. Também tem ação antimicrobiana. As ceras podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Como no caso, eu tenho aqui os vegetais de origem animal, no caso da folhinha vegetal na folha, e de origem animal eu tenho aqui mostrando uma abelhinha, né? Na colmeia, que tem as ceras, né? Então, lá atrás eu perguntei, por que os animais não se molham quando eles mergulham? Alguém lembrou aí, sabe por quê? Então,
os animais têm, as aves têm uma glândula uropigial. Essa glândula produz um tipo de lipídio. Então, quem já viu lá a avezinha pegando o bico e espalhando, né, no corpo? O que ele está espalhando? É essa cera, né, que ele produz, esse lipídio que ele produz, que é para impermeabilizar as penas. Então, por isso eles não se molham. Vamos falar agora dos lipídios compostos. O que é o lipídio composto? É aquele que, além do álcool e do ácido graxo, ele tem outra substância. Um exemplo, os fosfolipídios. Onde é que estão os fosfolipídios? Ainda agora eu falei que a gente tem fosfolipídios nas membranas celulares. Então, todas as células têm membrana celular, seja ela procarionte ou eucarionte, como a gente já viu. Então, as membranas, elas têm 2 camadas de fosfolipídio. Aqui desse lado, eu botei aqui uma imagenzinha do fosfolipídio. Então, o fosfolipídio é uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? É aquela que tem uma parte polar, que é a cabeça, e uma parte apolar, que é a cauda. Então, isso é uma molécula anfipática. E ela é importante por quê? Porque ela dá fluidez à membrana, né? Então, inclusive quando a membrana plasmática se rompe, ela tende a se unir novamente por causa dessas 2 camadas de fosfolipídio. Então, a membrana plasmática tem 2 camadas, ou seja, uma bicamada desses lipídios chamado de fosfolipídio. Carotenoides. O que são carotenoides? Carotenoides são lipídios, né, que têm pigmentos, que atuam como pigmentos. Eu tenho 2 tipos de carotenoide. Eu tenho os carotenos e as xantofilas. Por exemplo, carotenos são pigmentos alaranjados, né? Como aqui eu tenho vários alimentos. Eu tenho vários alimentos aqui, ó, com cor alaranjada, né? Como a abóbora, a cenoura. E as xantofilas são pigmentos que podem variar do amarelo ao marrom avermelhado. Esses carotenos, eles são importantes na nossa alimentação porque eles são precursores de uma vitamina importante, que é a vitamina A, que é importante para a nossa visão, né? Para evitar uma cegueira chamada de cegueira noturna e também para renovar a pele. Além do nossa pele ter pigmento, que é a melanina, nós também temos outro pigmento, né, que fica acumulado no tecido adiposo, que é esse caroteno. Beleza? Também aí eu coloquei a imagem do tomate, porque o tomate é um alimento rico, né, em carotenoides. E aí eu tenho os esteroides. Os esteroides, eles são lipídios particulares, né, que são chamados também de complexos. Um esteroide mais abundante no nosso tecido, no tecido animal, é o colesterol. Lembrando que os fungos e as plantas não têm colesterol. Os animais, na membrana plasmática, na membrana celular, possuem esse colesterol. Onde é que o colesterol é produzido? Ele é produzido no nosso fígado. E ele é precursor de 2 hormônios importantes no nosso corpo, que é o estrogênio, produzido lá no ovário nas mulheres, e a testosterona, que é produzida nos testículos, né, masculino. Então, os esteroides, ele é um grupo de lipídios que ele tem a estrutura química diferente, né? Ele tem, o álcool dele é de cadeia fechada, diferente do outro álcool dos triglicerídeos, né, que é de cadeia aberta. Ele também, lembrando que está na membrana plasmática dos animais, né? O colesterol, ele é encontrado, como eu falei, no fígado. Ele é produzido em nosso fígado e ele participa, né, da produção desses hormônios, tanto do masculino quanto do feminino, que eu acabei de falar. Além disso, ele participa também dos sais biliares e da vitamina D. Então, ele é importante para o nosso corpo. Só não pode ser em excesso. Nós temos 2 tipos de colesterol.
o LDL e o HDL. Então, eu até botei a imagem aqui, que a fonte de colesterol, que é produzida no nosso corpo, no fígado 70%, e o restante desse colesterol é proveniente de alimentos, né, como carne vermelhas, manteiga, queijo, peles de aves, né? E aí eu tenho o HDL e o LDL. O que quer dizer essas siglas, né? O LDL são lipoproteínas, né, de alta densidade. Então, lipoproteínas são lipídios ligados a proteínas. LDL é o que a gente chama de mau colesterol. Aí, por isso que eu botei aqui um mal, né? E o HDL é o bom colesterol, né? É aquele que é lipoproteínas de baixa densidade, certo? No sangue, o colesterol pode ser transportado por essas lipoproteínas, né? Esses lipídios podem ser ligados a essas proteínas e podem ser transportados. O LDL transporta o colesterol que vem do fígado, né? E o HDL, que é o bom colesterol, ele une-se ao colesterol em excesso no sangue, transportando para o fígado. Aí ele é degradado e excretado em forma de sais biliares, tá? O problema é que na imagem, né, eu coloquei aqui na imagem artérias, né? Essa doença provocada pelo colesterol ruim, que é o LDL, é chamada de aterosclerose, né? O que acontece? Essas lipoproteínas são levadas, né? E elas vão oxidar e acumular na parede dos vasos, né? E aí isso causa o endurecimento da artéria, né? Que é a aterosclerose. Aí ela tem várias outras causas, né? O excesso do LDL. Essas ateromas, que a gente chama, podem causar o entupimento dessas artérias, reduzindo e impedindo o fluxo do sangue. Isso causa uma isquemia, né? Que os tecidos deixam de ser irrigados, podendo ocorrer até infarto, né? Ataque cardíaco. Então, para isso, a gente tem que ter uma alimentação pobre em colesterol, né? Como eu falei, o que tem alimentos que tem grande quantidade de colesterol, né? De LDL, carnes vermelhas, né? A pele de ave são muito ricas em LDL. Aqui eu coloquei uma tabela explicando resumidamente todos esses tipos de lipídios que foi falado, né? Os lipídios simples, compostos, os esteroides, né? Que eu falei tudinho. Então, nós vamos falar depois sobre 2 tipos de substâncias, sobre as gorduras trans e os esteroides anabolizantes. Isso na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido e até mais.